Boa noite, fala galera. Paz, nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical. Nós estamos aqui com... Cara, eu vou deixar tu se apresentar, cara. Acho que a galera não te conhece não, tá? Pode ficar à vontade para se apresentar. Fala galera, paz e graça, é um prazer estar aqui com vocês, junto com o Terremoto, nessa participação especial. A galera me conhece, Djavan André, espero que seja um tempo produtivo, tanto para mim, para ele, quanto para vocês também. Quem que não te conhece, né, Djavan? Cara, Pô, eu tô muito honrado de ter você aqui. Amém. Tá? Quero te agradecer de coração por ter aceitado, entendeu? Esse convite, eu creio que vai ser bênção. Nós estamos aqui debaixo de um tema, né? Esse tema é interessante. Adoração. Ô Djavan, por que desse tema? Quando eu te perguntei, falei assim, Djavan, me fala um tema. Automaticamente eu pensei no tema e tu escreveu o tema. Eu falei assim, tem um propósito nesse mistério. Por que adoração? Verdade, quando você me formulou o convite para estarmos juntos aqui, logo veio o tema adoração. Imediatamente eu escrevi para você e houve um alinhamento, uma conexão. Eu penso que é um tempo muito produtivo e especial para falar no que diz respeito a esse assunto que vai impactar vidas. O que é adoração, Djavan? Então, adoração, muitas pessoas, até mesmo nós crescemos nesse ambiente com os nossos pais na fé que nos ensinaram que a adoração é aquele momento que nós temos na igreja de levantar a mão, do erguer das mãos, da fala, no se derramar. E eu vim aqui dizer para todos vocês que é um pouco mais além do que isso. Então, tu tá falando pra mim que no caso, não é que não seja, né, aquele período de culto, aquelas 2 horas que nós estamos ali, né, mas tem algo a mais. A adoração vai muito além do que o levantar a mão dentro de um templo? Ali, o que nós fazemos naquela ambiência templocêntrica, na verdade é o final da adoração. Eita. É o final da adoração. Então, qual que é o início? O início da adoração, quando Deus plantou um jardim no Éden e Deus descia no jardim. Então nós entendemos que Deus só se manifesta onde Ele planta. Essa é a grande verdade. Só que nesse ambiente onde Deus deu toda a regalia, todo o privilégio para Adão, possivelmente também Eva, desfrutar, a serpente o persuadiu, ludibriou, fazendo com que ele tocasse na onde que não era para tocar. E dali, depois disso, a Bíblia diz que nasceu espinhos e abrolhos. Então o homem passou a trabalhar. Aí que vem uma palavra chamada avodar. Avodar, na verdade, no hebraico, isso é adoração. Ali que começa o período de adorar, de se entregar. Por isso que eu digo, eu falei para você que o final da adoração está na ambiência templocêntrica, porque a adoração é quando o pai de família, a mãe de família levanta pela manhã, uns 5 horas, outros 6 horas, outros às 8, não importa o horário, e vai exercer a sua labuta cotidiana. O bater do prego, o colocar da telha, o momento da solda, a junção dos fios na parte elétrica, isso é adoração. Que isso? E então, tá falando que a partir do momento que eu me levanto, eu saio pra conquistar o pão de cada dia, tu tá falando pra mim que esse período é o de adoração? Esse é o período da adoração. Aí eu concluo no templo. A gente vai finalizar no ambiente templocêntrico. Aí nós entramos numa parte que eu até fiz questão de anotar ali, de escrever uma palavra chamada Sha'ar. O que é Sha'ar? É uma palavra que significa prostrar-se para render, para me derramar diante dos pés daquele que tem o poder para receber a minha adoração. Aí alguém pergunta, como que deu início a esse procedimento da adoração? No Antigo Oriente, os romanos em especial, quando eles estavam diante dos seus respectivos imperadores, seja ele físico ou seja ele materializado em escultura, em objetos, o que eles faziam? Fazia com que as mãos deles, na verdade,
fosse diante da sua boca, fazia com que as suas mãos fossem levantadas e o grito, na verdade, sendo ovacionado, direcionado especificamente para o imperador ou para a estátua ou objeto que eles se rendiam. É aí que nasce essa palavra chamada Sha'á. O povo entendeu. Poxa, se esse, que é um ser mortal, ou um objeto que tem boca, mas não fala, tem olhos e não ouve, tem ouvido e não escuta, tem ouvido e não escuta, é digno de receber ou é merecedor dessa adoração, por que não fazer com que o Deus Todo-Poderoso seja adorado? Aí entra uma palavra que é verbalizada 59 vezes no Novo Testamento. Qual? Proscúnia. Isso é o quê? A palavra pros significa ir correndo velozmente. Cune significa para jogar o meu corpo, me prostrar diante dos pés daquele que tem o poder para receber minha adoração. Ou ir correndo para pegar e beijar nas mãos ou beijar no rosto. Já que os deuses com D minúsculo recebiam adoração, o povo entendeu. Eu vou fazer com que o Deus que nós adoramos seja digno de toda adoração. Uau! Mano, então... Mas, tá, se tu falou que no caso, a adoração, o final da adoração é quando eu tô no templo, o final, e o início é quando eu saio de casa, e se nesse dia não tiver templo pra eu ir? Aí que entra. A adoração não está relacionada a um ambiente templocêntrico. Porque o Deus que nós servimos, ele não precisa ser adorado num ambiente, nessa coletividade de agrupamento humano. Nós se rendemos, se prostramos, ainda que seja no ambiente templocêntrico, do encontro de pessoas, ainda que seja na nossa individualidade ou na coletividade. Deus, ele precisa ser adorado. E você sabia, os amigos aí, tu sabia que Deus não merece adoração? Ele não merece? Deus não. Por quê? Porque merecimento vem de fator meritório. E nós somos tricotomistas. Você que defende uma vertente teológica pentecostal acredita, corpo, alma e espírito. Se o espírito com a alma existe uma guerra, a carne para não adorar, e nós entendemos que o espírito é a sede da adoração, correto? Correto. Foi Jesus que disse para a mulher samaritana. E a alma é a sede das emoções. Tu é pirracento, assim como também, e um amigo ou amiga que está acompanhando na casa deles também são. Uma vez que eu faça alguma coisa que burla aquilo que você estabeleceu como plano, como a expectativa, você vai fazer pirraça, talvez negando voz para mim, tirando o meu contato da sua lista de amigos e fazendo com aquilo que nós chamamos de princípios de inimizade. Ainda que não tenha discussão verbal, não tenha um contato físico, mas você vai mostrar de alguma forma para mim que eu não mereço mais estar com você. Uma vez que eu entendo se Deus é merecedor de adoração, e no dia que ele não corresponder à minha expectativa, por que eu iria adorá-lo? No dia que eu quero orar para ele curar alguém e ele decidir não curar, por que eu ia adorar? Se eu entendo que eu adoro a Deus pelo fator meritório. Será que Deus é merecedor de adoração ou Deus é digno de ser adorado? Eu entendo que melhor do que reconhecer e saber que ele merece, nós entendemos que ele é digno. E a dignidade não tem nada a ver com o que ele faz, tem a ver com o que ele é. Uau. Se ele abrir a porta, ele vai ser adorado. Se ele fechar, ele vai ser adorado. Se ele curar, ele vai ser adorado. Se ele não curar, ele vai ser adorado. Se ele der vida, ele vai ser adorado. Se ele tirar a vida, ele vai ser adorado. Não é nada que eu faça, é tudo que ele é. Cara, muito maneiro. Isso aí é algo que nós precisamos, no caso, nos reformular.
Sim. Porque a grande massa, a gente acredita que ele é merecedor. A gente fala isso na igreja a partir de hoje, né? Aprendi hoje, a partir de hoje eu já não vou falar mais isso, né? Isso é bom. Eu vou falar que ele é digno de toda adoração, né? Sim. Porque a gente, na igreja, a gente fala assim, não, ele é merecedor, adora ele porque ele é merecedor. A partir do momento que a gente aprende isso aí, a nossa mente começa a compreender quem de fato ele é. Sim. Né? Tu falou algo no início das suas palavras que isso aí ficou martelando aqui na minha cabeça. O lance do Deus plantar. Tu falou sobre a adoração a partir do momento que Deus planta. Explica pra gente um pouquinho como que é esse mistério. Do Deus plantar. As pessoas pensam que o Éden, na verdade, é um jardim. A Bíblia ensina-nos que Deus escolheu um lugar e plantou um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden. Eu vou te dar uma outra resposta sobre isso. Em João 4:23, olha só. A hora vem, e agora é, em que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Você percebe que há duas falas de Jesus que não tem alinhamento, parece que está fora de sintonia. Primeiro, a hora vem, está apontando por um futuro. Aí ele diz, agora é algo relacionado ao presente. Espera aí. Em que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas não. Como que Deus está procurando se ele nunca perdeu nada? A gente precisa fazer aqui um alinhamento para que nós possamos entender melhor. Tu se lembra daquela fase em que sua mamãe, seu papai, naquela época da televisão quadradona, caixotão, que tinha bombril? Hoje não, hoje olha só. Tribulação. Quando chovia ou ventava, não sei se o amigo ele já pegou, vocês já pegaram essa fase. A gente quietinho lá no sofá, na cama, quentinho, pai e a mãe gritavam, sai lá pro lado de fora e roda a antena porque ficou fora de sintonia. Aí a gente rodava, pra esquerda, pra direita, um pouquinho, parou. A palavra procurar, que dentre muitas vertentes que tem no original, significa alguém que esteja sintonizado. Por que nós entendemos isso? Eu volto lá atrás. Porque tudo aquilo que está fora de sintonia revela duas imagens. Não era isso? E se ouvia duas vozes. O que Jesus está dizendo ali para a mulher eu estou procurando alguém que esteja sintonizado comigo, para que me ouça, para que me veja de verdade como eu sou. Porque se tem uma coisa que Deus, dentre muitas coisas que Deus não aceita, ele não aceita a miscigenação. O que é a miscigenação? Comportamento ilegal de pessoas que não se definem qual lugar ou qual altar que se deve adorar. Foi o que tinha na cabeça da mulher, né? Onde é que eu tenho que adorar? Ela tinha uma dúvida. Ninguém explicava para ela. É no Monte Gerizim. Qual lugar que eu devo adorar? Aí Jesus chega para ela e diz assim, poxa, agora vem. A hora vem e agora em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava buscando um alinhamento. Volto a falar, porque Jesus não aceitava a miscigenação, o povo estava miscigenado. A miscigenação é a mistura de comportamento ilegal de pessoas que não se definem qual o altar que se deve adorar. Eu busco. Tu se lembra João 6? Quando Jesus começou a pregar um sermão, estava pregando, batendo, muita gente virando as costas para ele, e Jesus olha para os discípulos e diz assim, quer ir vocês também? Em outras palavras, Jesus estava falando de linguajar bem jovial. Mete o pé, vaza, some, vai embora. Aí Pedro toma a definição da palavra e diz assim, mestre, para quem iremos nós? Não é para onde, porque para onde é um lugar, para quem é uma pessoa. Pedro estava entendendo, para quem iremos nós se só tu tem a palavra de vida eterna? A miscigenação é um culto em que de manhã
A gente pode adorar o pagode, ouvir o pagode, o funk, o batidão sertanejo e à noite, que é fogo no altar. Qual é a parte do ambiente de culto que a gente mais mente? Nesse ambiente que a gente se torna ele como louvor e adoração. Ó, essa casa é tua casa, nós deixamos. Aí um chora aqui, outro chora ali, até leva abraço, até sente. Aí Jesus está dizendo, se fosse minha, ela não estaria miscigenada. Porque o nosso culto ou é de Deus ou é do diabo, dos dois não dá. Pegou? Cara, tu entrou num ponto, cara, que eu iria falar sobre isso aí. Tu falou assim que o meu culto, ele começa quando eu saio. Se logo o culto começa quando eu saio, eu concluo quando eu chego e estendo a mão no templo, né? E se no decorrer do culto, aí entra esse lance que tu falou, né? Eu escutei pagode, funk, axé, tudo. Aí chega no culto, eu quero entregar algo. Eu não consigo entregar? Ou entrego? É porque nós precisamos passar de um princípio que a gente precisa receber um impacto de Deus. Existem adoradores que têm a facilidade de se entregar e outros eles precisam fazer força para se entregar. Aí eu volto naquela palavra que eu falei, que eu alinhei no início sobre o avodar. O trabalhador, por mais que ele não queira ir trabalhar, ele sabe que ele precisa desenvolver isso. Porque senão no final desse período de trabalho mensal, ele não recebe. É por isso que eu sempre digo, minha esposa está ali, eu sempre digo que nós precisamos entender que a adoração é algo que eu preciso me disponibilizar todos os dias. É por isso que não existe nada mais chato dentro de um culto do que pregador, ministro de louvor, um pastor ficar insistindo para que o povo adore. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para glorificar. Não há nada mais chato do que entrar num ambiente como esse. Aí você me pergunta por quê? Porque eu passo a entender que tudo aquilo que exija que eu faça revela de dentro para fora que eu não quero fazer. Coisa boa é quando ninguém precisa me cobrar, uma vez que eu sei que preciso fazer instantaneamente. Você vê que os cultos que mais acende e pega fogo é o culto onde ninguém se cobra. É o culto onde as pessoas se entregam voluntariamente, ainda que não querendo, ainda que ferido, ainda que machucado, as pessoas se disponibilizam e dizem, eu vim aqui para isso. Porque melhor do que entender que ele merece é reconhecer que ele é digno. Cara, tu consegue me mostrar dentro da Bíblia alguém que no caso tentou, né, adorar, porém por causa da miscigenação ou por qualquer outro motivo não foi aceita essa adoração? Eu vou te levar um alinhamento de palavra. Êxodo capítulo 30, versículo de número 34. Deus que gritou para Moisés. E eu vou te falar por qual razão que Deus gritou para Moisés. Tu se lembra que lá no Egito, José, a primeira leva que José foi vendido foi para o ismaelita, né? Depois ele foi vendido para o Egito, mas a primeira leva, então a gente precisa entender que José foi vendido 2 vezes, negociado 2 vezes, para o ismaelita. E quem eram os ismaelitas? Eram as pessoas que iam vender lá no Egito ouro, incenso, prata, mirra, eles negociavam lá, e nessa leva venderam José. O incenso nessa época era muito afamado. Todos os deuses com D minúsculo recebiam adoração através do incensário. Aí Êxodo 30, versículo 34, Deus gritou na boca de Moisés, ó, diga para o povo que me traga especiarias aromáticas. Olha só, estoraque, ônixa e gálbano. E disso moendo pisará e colocará diante da tenda do testemunho, e quando eu virei coisa santíssima os fará.
Olha o texto. Porém, diz Deus, qualquer um homem que fizer tais como esse, qualquer um homem que fizer tais como esse para cheirar será extirpado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu mato. Deus estava dizendo, se receber o que é meu, que eu estou pedindo, eu vou acabar com eles. Porque o povo estava miscigenado. E eu vou explicar para você aqui, dentro desse pensamento que você me formulou essa pergunta. Aí você pergunta para mim, o que é o estoraque? Estoraque é uma árvore, ainda cresce no deserto da Palestina, que a pessoa finca um galho ou uma muda que fala, e antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo procurando as águas na profundeza do solo. Depois que ela encontra, ela começa a crescer para cima. Quando as suas folhas ficam grandes, ela começa a pingar, gotejar noturnamente um cheiro agradabilíssimo. Por onde as pessoas passam, percebe que ali tem uma planta chamada estoraque, ou seja, ninguém força nada a ela. Instantaneamente ela consegue devolver o que ela recebeu. Isso se chama corban. O que é corban? Excelência da honra. Devolver com honra para quem com honra também te entregou. Uau! Entendeu? E a outra é o gálbano. O que é o gálbano? O gálbano é a forma de um molusco. Acredito que você sabe nadar, eu não sei. Que você, para encontrar, a pessoa precisa mergulhar nas profundezas do oceano, porque no raso não tem. Tem que ser na profundidade. Então, já tô entendendo. Então Deus estava dizendo, eu quero alguém no altar que me adore instantaneamente, sem precisar cobrar. E eu quero alguém que mergulhe na profundeza, porque Deus é uma fonte inesgotável. Entende? E o outro é o gálbano. O gálbano é muito semelhante a uma cana. A pergunta que eu lhe faço é essa: tu consegue chupar uma cana sem descascá-la? Não tem como não. Não tem como. É isso que Deus estava colocando, entendendo, falando para Moisés. Moisés, eu quero alguém no altar que mesmo sendo descascado, ferido, machucado, ainda consegue perfumar o ambiente. Tu já tomou caldo de cana? É bem simples. Já tomou caldo de cana? Tu percebe que a primeira leva que a pessoa passa ali no engenho, no moinho, sai muito caldo, porém aguado. Só sai a doçura mesmo depois que passa 3, 4 vezes. Tem pessoas que precisam entender o procedimento da humilhação, do abandono, do deserto. É que é necessário. É necessário. Para que a essência se aflore, é necessário ser amassado. Se chama o mal necessário. Ô Djavan, então o que a gente precisa compreender é que nem todo mal que a gente enfrenta seja a ausência de Deus, né? Às vezes é Deus que permitiu a gente passar o que esteja passando para que algo venha a ser extraído da gente. Sim. Né? Cara, como que a gente identifica um verdadeiro adorador? Pelas atitudes, pelo jeito de se prostrar, de se entregar. Mas isso aí não tem como a pessoa ser um ator, não? Pode nos enganar, mas a Deus não engana. E vai durar só um tempo. Só um momento. Porque todos os verdadeiros se tornam semelhantes à pessoa de Cristo Jesus. É por isso que Davi tinha facilidade de chamar a presença de Deus. Respondendo o que você me perguntou, agorinha mesmo, que eu não tinha concluído a minha fala, é por isso que a gente vê Asaf, mesmo tendo todos os motivos do Salmo 73, para não adorar, não querendo, mas ele entendia que ele tinha
a necessidade, no íntimo do teu ser, de adorar ao Deus Todo-Poderoso. O falso, o que é falso, ele não consegue prevalecer por muito tempo, porque o próprio Deus faz questão de mostrá-lo, de tirar de cena, de abrir os véus e mostrar de fato quem ele é. Tudo aquilo que tiver oculto será revelado, né? Sim, é Bíblia. Tá escrito. Cara, você... Tu é do berço? Infelizmente não. Não? Infelizmente não. Conta um pouquinho da sua história, de quando Deus plantou algo em você e você passou a ser o que você é hoje. Então, eu vim de um lar, de Umbanda, de Quimbanda, né? Candomblé, meu saudoso pai, antes de conhecer Jesus, ele era 32 anos da Umbanda, meu pai era Pai Ogã, semelhantemente minha mãe, que Deus ainda conserva em vida também. E com 9 anos de idade, meu pai me levava para a roda de samba, colocava tamborim, pandeiro na minha mão. E eu cresci nesse ambiente, porém eu nunca gostei. Me recordo que alguns longos anos, aproximadamente uns 20, 25 anos atrás, nessa casa que minha mãe estava numa roda de pagode com meu pai, todo mundo. E um dia uma senhora chamada Eliane falou para minha mãe assim: olha, vamos na igreja dos crentes, vamos na igreja dos crentes, que nós vamos, eu quero ir lá com você adorar a Deus. A minha mãe falou assim: eu? Não vou nada. Aí era 15 horas da tarde, bebendo, bebeu. Quando foi dando a viração do dia, por algum motivo, acredito que foi por intermédio do Espírito Santo, minha mãe foi, tomou banho e chamou. Ainda minha mãe chegou lá um pouco alterada, na igreja metodista do bairro São Luís da Barra. Foi naquele culto lá, missionária Terezinha. E ali ela viu o pessoal louvando, adorando, ministração da palavra, e aquilo foi tocando nela. E ela levantou as mãos cansada, reconhecendo Jesus como Salvador. 32 anos na Umbanda. 32 anos. E para voltar para casa para falar pro meu pai que tinha entregado a vida a Jesus. Ela se entregou primeiro? Se entregou primeiro. Se entregou numa noite de domingo. E aí chegou, falou pro meu saudoso pai, né, que Deus estava com vida. E meu pai virou as costas para ela. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ele foi tocar tabaco no terreiro. E quando ele foi tocar, não manifestava nenhum tipo de demônio. Que isso? Nenhum santo que eles chamam lá, né? Não manifestava. Aí apareceu um atrevido, eu acredito que esse era atrevido. Olhou para ele e falou assim: ó, Valtemir, aqui não tem mais lugar para você. Ele olhou: ué, como não tem mais lugar para mim? Se eu tô aqui 32 anos, eu conheço de tudo aqui. Alguém, rapaz, até arrepio, alguém lá na sua casa fez aliança com aquele lá de cima, que manda em tudo aqui. Aí ele deixou e falou assim: poxa, se tem alguém que tem mais poder do que tudo isso que eu já vi, ele deixou o terreiro de macumba, deixou a tabaque. Cara, e não precisou de ninguém pregar pra ele. E foi: vou aceitar Jesus como Salvador. Que isso, cara? Aí como que entra a minha história? E eu continuei. Depois disso eu passei 9 anos tocando por aí, na noitada, no samba. Um belo dia eu me lembro como se fosse hoje, na Exapicó, exposição do bairro, da cidade de Resende. A gente abrindo um show de um grupo de pagode chamado Revelação. Eu ouvi uma voz. Djavan, eu já tava com o nariz branco de cocaína, bêbado, porque camarim dessa galera rola muito isso. Não tô dizendo que todos fazem, rola muito isso. Eu ouvi uma voz gritando Djavan. Eu corri para um amigo meu chamado Rubião e falei assim: tá me chamando? Ele falou: você é doido, nós vamos errar, volta pro seu lugar. A voz de novo, Djavan. Eu corri com meu amigo do outro lado e falei assim: rapaz, você tá me chamando? Ele: sai daqui, rapaz.
Falei pra você não usar muita coisa. A voz de novo penetrou no íntimo do meu ser. Djavan, sou eu, Deus dos seus pais, que falo contigo. De verdade, uma revelação, né? Rapaz, aquilo me desabou. A bebida foi embora, a droga foi embora. E eu fiquei com aquilo na mente. Peguei o telefone, liguei para um orelhão, na época era orelhão. Mãe, aconteceu isso comigo tal hora. Pai, aconteceu isso comigo tal hora. Ó, filho, nessa noite, nós colocamos o joelho para orar por você às 23 horas, meia-noite. Nós não conseguimos levantar. Desceu um ser todo de branco aqui e disse, ó, depois de 9 anos eu vou, rapaz, eu vou mudar a história do Djavan. Meia-noite, eles orando. Eles orando. 2, eu lembro como se fosse hoje. 3h37 da madrugada. Foi aonde eu ouvi aquela voz, eu tive uma experiência. Fui para casa, onde eu morava, tomei um banho, fui para a igreja metodista do bairro Cabral, pastoreada pela pastora Sônia, eu lembro como se fosse hoje. Quando cheguei ali, vi uns jovens, cara, louvando, adorando. No meu íntimo, o Espírito Santo ardeu assim, falou assim, ah lá, ele não precisa beber, cheirar, prostituir, fazer nada. Olha a alegria que ele tem. Aí, quando a pessoa terminou de ministrar a palavra, perguntou, tem alguém? Eu levantei minhas 2 mãos cansada. Fui no corredor chorando, eu era muito conhecido nessa época. Todo mundo, poxa, é o menino que toca, é o menino que toca. E de lá pra cá eu tive um encontro com Deus. Já vivi meus altos e baixos, meus prós, os contras, os ônus e bônus. Mas foi essa uma das experiências mais marcantes que eu tive com Deus. De repente eu tô falando para pessoas que estão orando pelo filho, pela filha, e que às vezes pensam que não vai ter um retorno, não vai ter um resultado. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó continua fazendo hoje. Eu me emociono quando eu falo, porque eu sei que Deus faz. Eu tive muitas experiências com Deus e essa talvez foi a mais marcante que eu tive. Cara, Mano, é muito bom ouvir. Muito bom ouvir isso, né? Porque a gente vê que o que de fato Deus faz, aonde ele entra pra resgatar. Cara, grande massa te conhece e vê o que tu é hoje, mas não sabe o que tu passou. Entendeu? Pra tu tá onde está hoje. E creio eu que nesse período que tu passou fora, poxa, tu foi amassado, entendeu? Tu foi apertado e hoje tu tá aí exalando essa essência. Foi o lance que tu falou, né? Do Galba, da Ônica, da Storac. Cara, se você pudesse dar um conselho, Djavan, para milhares de pessoas que tá assistindo a gente aqui, qual o conselho que tu daria? Não desistir de você. E estender as mãos para quem não está com força para caminhar. Porque se nós estamos aqui hoje é porque nós somos resultado de oração de alguém que insistiu com a gente. Então nós precisamos partir dessa linhagem também, que nós precisamos insistir com alguém. Se render, se quebrantar. Se tiver que se jogar no chão, se joga, mas se entrega, mano. É prazeroso. Eu acredito que nem toda humilhação é sentido ou é sinônimo de vergonha. Existem experiências no vale, no deserto. E todas as vezes que o céu quis se revelar para alguém de uma forma muito poderosa, Deus permitiu passar por dias ruins, por dias maus. Eu acredito que se eu tiver um conselho aqui agora para falar, eu repito: não desista de você. Não desista da sua casa. Não desista dos planos que Deus estabeleceu para sua vida. Eu carrego uma frase comigo que eu aprendi há 7 anos atrás. Há uma promessa em andamento. É isso que eu digo. Cara, eu
eu me emociono, ô Djavan, porque, cara, tudo isso que tu falou, cara, tudo isso que tu falou a verdade é que parece que é Deus que senta assim e fala assim, ó, vou tirar esse dia pra falar contigo. Eu tenho um tempo, cara, que eu tenho orado, cara, até perdoa, tá chorando aqui, mas é complicado, né, segurar e conter as lágrimas, falando assim, Deus, por que anda acontecendo essas coisas que acontecem comigo? E eu passo, entendi, tudo isso que você falou foi uma resposta, cara. Não desiste de você, não desiste da tua casa, não desiste da tua família. Eu lembro que teve um tempo, eu sentado com um amigo, ele falou comigo assim, cara, você não sabe, mas você tá sentado hoje, você tá pregando hoje, cara, mas o teu irmão, ele orou muito por você, pra você tá onde você tá hoje. E hoje, cara, eu tô onde eu tô e ele não tá onde eu tô, cara. Cara, isso aí às vezes mexe muito comigo, porque eu falei assim, cara, quando eu tava fora, ele orou pra eu tá dentro. E hoje eu tô dentro, tentando puxar ele que está do lado de fora pro lado de dentro, cara. Isso aí foi uma palavra pro meu coração. Pode ter certeza que eu vou guardar isso aqui sempre, entendeu, o Djavan? Eu torno a dizer, cara, pra mim, pra gente, foi uma honra receber você aqui. Que Deus te abençoe, não somente hoje, mas para todo sempre. Abençoe tua casa, teu casamento, teu ministério, tá? Se alguém quiser convidar para pregar, para dar palestra, para ensinar, aonde como que eles te encontram nas redes sociais? Nosso Facebook, que é junto com a minha esposa, Djavan e Elaine. E no telefone 24 99 879 6307. Antes que termine, cara, eu preciso liberar algo sobre sua vida, sobre teu coração. A vida é feita de ciclos, de fases. Existem momentos que Deus permite que as experiências em que pessoas irão ter com Ele seja em momentos difíceis. Cara, eu queria que você, se tivesse um copo descartável aqui, você iria entender, cara. Todas as vezes que eu pego um copo descartável, eu utilizo ele quando ele não tem mais serventia para mim. Por eu não ser da área da reciclagem, eu quebro ele e jogo no lixo. Teu irmão ainda continua na mão de Deus, mano. Não existe lixo na olaria de Deus. Qualquer oficina mecânica tem ali lixo para tal, qualquer marcenaria, lixo para tal, mas na olaria não existe lixo, mano. O que pra gente não tem mais expectativa de ser reciclado, Deus faz de novo. E coisa boa quando o vaso se quebra na mão do oleiro, né? Se fosse em outros lugares, a gente ficaria preocupado, mas estando na mão do oleiro, ainda tem uma proteção de Deus sobre sua casa, sobre sua família. O Deus que abriu a porta para Mefibosete na casa de Marqui é o mesmo Deus que está guardando seu irmão. Amém, cara, eu creio. Djavan, de todas essas perguntas que eu te fiz, teve alguma que você queria responder ou não te fiz? Não, tá tudo em paz. Tá tudo em paz? Então a gente fica por aqui, cara. Tamo junto. Tamo junto sempre. Obrigado. Eu que te agradeço. Tamo junto, manão. Tá? A gente fica por aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Seja de fato um adorador, aquele que não precisa de cobrança, mas se entregue porque sabe que ele não é merecedor, né? Ele é digno. Deus é digno. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.